Hello, maquiadores! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um beabá inicial para um maquiador que está começando a carreira, para quem já é avançado, mas principalmente para você profissional que tem dificuldade de entender o subtom. Aí você pensa assim, ai Pri, pelo amor de Deus, subtom, quem que não sabe subtom? Por incrível que pareça, gente muito profissional não sabe identificar o subtom. Então, antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, antes mesmo do conteúdo, já dá aqui o like, que é garantido que você vai aprender de uma vez por todas o que é tom, subtom. Existe o subtom neutro? Nesse vídeo eu vou te mostrar que realmente não existe. Já se inscreveu? Já deixou o seu curtir? Então, bora lá pro conteúdo. De uma forma simples, tom é quando você aplica uma base no rosto da sua cliente e você olha aquela base assim, ficou clara, ficou escura. Então, o tom é escala tonal. É o quanto que uma base ela vai ficar clara ou escura na pele. O subtom é quando você aplica uma base no rosto da sua cliente e você percebe, eita, ela ficou laranja, ela ficou amarelada, ela ficou rosada. Isso é o subtom, ou seja, ela tá de uma cor diferente. Entenderam a diferença? Ficou mais fácil agora quando eu relacionei essa questão de colocar a base, porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. Eu aprendi que existia o subtom rosado, amarelado e neutro. Provavelmente você que está me assistindo também aprendeu dessa forma, confere? Só o que acontece? Eu, como maquiadora, eu não conseguia enxergar o subtom rosado, amarelado e neutro. O problema é, eu não sabia como consertar. Esse é o grande problema. O problema não é você errar, o problema é você não saber consertar e ajustar aquela base. Em 2015 foi quando eu tive acesso à colorimetria, eu descobri a colorimetria num curso que eu fiz. E aí pela primeira vez eu fiquei sabendo sobre a teoria das cores. Existe o estudo geral das cores, mas a gente tem também a colorimetria na maquiagem e é isso que eu quero explicar para vocês. No meu método existe 9 tipos de subtons. Aí você pensa o seguinte, Priscila, se eu não consigo enxergar 3 tipos de subtons, eu vou conseguir enxergar 9? No meu método você vai conseguir enxergar 9. Então agora eu vou apresentar para vocês os 9 tipos de subtons. Eu chamo de marrons, que é sempre aquela cor que é o fundo da nossa pele, tudo deriva do marrom. Então são os 9 marrons. Eu costumo falar que é a teoria dos 9 marrons. Então para começar eu vou falar sobre os 3 subtons que tem predominância do pigmento amarelo. Então a gente tem o marrom amarelado, que é quando predomina o pigmento amarelo. A gente tem o marrom alaranjado, amarelado, que é quando predomina aquele amarelo, mas com fundinho mais laranja. E a gente tem o oliva amarelado, que é aquela pessoa com fundo mais oliva, mas tem a predominância do amarelo. Vou falar para vocês agora sobre predominância do vermelho. Então a gente tem o marrom avermelhado, o marrom arroxeado avermelhado, que inclusive esse é o meu subtom. Só para você pegar uma referência, sabe aquela cliente que tem um colo bem pigmentado, que você olha, é rosado. Será que ele realmente é rosado? É mais ou menos o que acontece comigo. Eu tenho esse colo bem avermelhado, mas não é um vermelho intenso, vivo, quente. Ele é um vermelho mais frio, então é aquele subtom mais arroxeado, avermelhado. E para concluir a escala dos subtons avermelhados, a gente tem o alaranjado avermelhado. A gente tem a escala dos azulados. Esse é o mais difícil de ser enxergado, porque desde sempre a gente não aprendeu a enxergar o azul na pele. Quero deixar claro que não existe melanina azul, gente. Eu estou falando da parte física da cor, eu não estou falando da fisiologia da pele. A gente não vai reproduzir pele humana, a gente vai reproduzir a cor que a gente está enxergando. Isso é muito importante. Voltando para os subtons de predominância do azul, a gente tem o marrom azulado, a gente tem aquele marrom esverdeado azulado, que é um verde quando ele tem mais azul, e por último, a gente tem o arroxeado azulado. Então eu quero te propor um exercício. A partir dessas imagens que eu coloquei aqui para vocês, eu quero te propor um treino. Começa a olhar em volta, começa a analisar fotos. Eu sei que por esse vídeo, você talvez fique um pouquinho mais na dúvida de começar a analisar. Mas eu costumo falar o seguinte, tudo que a gente aprende na nossa vida começa a partir de um incômodo. Por que eu aprendi colorimetria? Porque eu me incomodava, porque eu não sabia enxergar o subtom. E daí veio o meu método. Então é exatamente isso que eu proponho lá no meu curso de colorimetria. Você precisa treinar a sua percepção para você poder enxergar. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao subtom? Deixa aqui nos comentários e vai ser um prazer para mim te responder sobre os subtons.